Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar a fazer hoje uma revisão de Roma Antiga. E o primeiro conteúdo que nós vamos ver é a frente 2, módulo 11, Roma Monarquia, na página 47. Tá? Roma está localizada na Península Itálica e ela passou por muito tempo isolada, sem nenhum contato com povos, né? As planícies são altamente férteis, né? E essa grande fertilidade dá a Roma a possibilidade dela ser praticamente autossuficiente, se dedicando à agricultura e ao pastoreio, né? Também ela era rica em recursos minerais como cobre, estânio, chumbo, ferro, para utilização em ferramentas, utensílios, né? A inexistência de poucos portos, que a Península Itálica tinha poucos portos, vai levar a um atraso no desenvolvimento comercial e contato com povos além da Península Itálica. Alguns povos habitavam a Península Itálica. Ao norte, nós temos os etruscos. Ao sul, nós temos os gregos. E ao centro, nós temos os sabinos e os latinos. Roma foi fundada às margens do rio Tibre. E a história de Roma é dividida em 3 fases políticas. A primeira, monarquia, a segunda, república e a terceira, império. As origens de Roma se misturam um pouco entre realidade e lendas, e dentre as lendas nós temos a do poeta Virgílio, né, que escreveu em seu poema Eneida a história da fundação de Roma, né, que Enéas tinha fugido de Troia, chegado à região do Lácio, fundado uma cidade, né, ele morreu, seu irmão sucedeu, era um tirano, sua filha deu à luz a gêmeos e foi perseguida pelo seu tio, e ela abandona os filhos, 2 meninos gêmeos, né, num rio Tibre, aonde vai ser encontrado por uma loba, cuidado e amamentado. Posteriormente, um pastor encontra e cuida dessas crianças. A lenda diz que Rômulo, ele mata Remo por ciúmes, né, assume a liderança da cidade, em homenagem a ele e coloca o nome da cidade de Roma. Agora, a origem histórica é em torno de 750 mil anos antes de Cristo, né, surgiu uma vila de pastores na região do Lácio, que vai se desenvolver a cidade de Roma. Roma, ela foi uma cidade-estado, tá? E nós temos aí a intenção de construir a cidade-estado de Roma, era se proteger, se defender, evitar ataques que poderiam vir, principalmente do norte, né? Os etruscos, né? E outros povos. A sociedade na época da monarquia, essa sociedade era uma sociedade estamental, sem mobilidade, né? No topo da pirâmide nós temos os patrícios, eles eram a elite agrários, donos das terras, quem participava da política, não é? Os privilegiados. No centro da pirâmide nós temos os parentes mais distantes, parentes mais pobres, homens livres também, não é? Alguns com terras não tão férteis assim, que eram os clientes, que não tinham direito à participação política nenhuma, mas eram livres. E na base da pirâmide, onde se concentrava a maior parcela da população livre, composta de estrangeiros, comerciantes, artesãos, tecelãos, não é? Eram os plebeus, que também não tinham direito político nenhum. Tá? Nós temos aí a história da monarquia romana dividida em 7 reis. Os 2 primeiros foram latinos, Rômulo foi o primeiro, tá? Depois Roma foi invadida pelos sabinos, teve mais 2 reis sabinos, e vieram depois os etruscos que invadiram, e os últimos 3 reis foram etruscos. Todo conhecimento que os romanos têm de engenharia, arquitetura, vieram dos etruscos. Os etruscos eram grandes
estudiosos, desenvolveram várias técnicas de engenharia e arquitetura, como canais, né, os aquedutos, de transportar água por cima, canos suspensos em colunas, não é? Canais de esgoto subterrâneo. Então, essa parte deve-se à herança romana aos etruscos, aos 3 reis etruscos, né? Nós temos aí como órgão importante da Roma monárquica, tá, o Senado. O Senado era composto por um conselho de homens mais velhos, o conselho de anciãos, né? E nós temos aí formado pelos patrícios. Os patrícios, os homens mais velhos, né, detentores das terras, também detinham o poder e compunham esse Senado. Nós tínhamos um outro órgão menos importante, que é a Assembleia Curiata, né, também composto por famílias descendentes de aristocracia, de pessoas importantes aí, não é? Que o papel era votar se deveria declarar guerra, se não deveria se declarar guerra, né? O papel era esse. O órgão mais importante mesmo era o Senado na história da Roma monárquica. Quando que a monarquia romana começa a entrar em crise? No governo do último rei etrusco, né, Tarquínio o Soberbo. Ele se envolve em conflitos políticos, ele se aproxima muito dos plebeus. Os plebeus é a maior parcela da população. Ele acreditava que se aproximando dessa maior parcela da população ele teria mais apoio. Começa a afastar de perto deles, das decisões dele, os patrícios, começa a anular os poderes do Senado, né? E começa a se aproximar muito dos plebeus. Os patrícios não gostam dessa ideia, eles têm medo de perder seus privilégios, perder seu direito de participar, futuramente até perder terras, não é? E eles não desejam isso. Então gera-se uma crise no governo da monarquia. Os patrícios contra Tarquínio Soberbo. Em meio a essa crise política, acontece uma crise moral. O filho de Tarquínio, né, ele se envolve com Lucrécia, uma jovem patrícia de uma família importante, Lucrécia, né, e ele, como que eu vou falar, ele abusa de Lucrécia, né, e não assume depois o relacionamento. E aí os patrícios já revoltados com a crise política, também a crise moral vai acentuar e eles vão se unir para derrubar Tarquínio Soberbo. Tarquínio cai, o Senado, eles não querem mais o sistema de monarquia, tá? Eles formam um sistema de república, onde a participação vai ser maior, mas o órgão mais importante vai continuar sendo o Senado, tá? Eu espero que essa pequena revisão dê para fechar esse conteúdo que foi dado antes da quarentena, da pandemia do coronavírus, tá?